Juízes, capítulo 9, vamos dar continuidade aqui à história de Gideão. Juízes, capítulo 9, versículo 1. Eu vou ler esse capítulo inteiro, ele é um pouquinho comprido, então eu queria que você focasse assim, a tua atenção, a leitura, para que a gente entendesse o contexto geral. Até dá para parar num certo versículo aqui, eu vou ver se eu perceber que eu posso me perder um pouco na explicação depois, eu paro e a gente termina ele depois. Mas ele é um capítulo inteiro mesmo, sabe? Assim, uma história, uma narrativa, né? Inteira. Então, quando você para, você perde um pouco da história completa e entender a história completa é mais fácil do que entender ela fracionada. Mas então foca aqui comigo, acompanha a leitura e a gente vai depois no final ver o que está acontecendo aqui no capítulo 9 então, tá bom? Juízes, capítulo 9, versículo 1 diz assim: Abimeleque, filho de Jerubaal, foi aos irmãos de sua mãe em Siquém e disse a eles e a todo o clã da família de sua mãe: Perguntem a todos os cidadãos de Siquém o que é melhor para eles, ter todos os 70 filhos de Jerubaal governando sobre eles, ou somente um homem? Lembre-se de que eu sou sangue do seu sangue. Os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquém, e estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é nosso irmão. Deram-lhe 70 peças de prata tiradas do templo de Baal-Berite, as quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios que se tornaram seus seguidores. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou os seus 70 irmãos, filhos de Jerubaal, sobre uma rocha. Mas Jotão, o filho mais novo de Jerubaal, escondeu-se e escapou. Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho, junto à coluna de Siquém, para coroar Abimeleque rei. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: Ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si e disseram à oliveira: Seja o nosso rei. E a oliveira, porém, respondeu: Deveria eu renunciar ao meu azeite, com a qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: Venha ser nosso rei. E a figueira, porém, respondeu: Deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? E depois as árvores disseram à videira: Venha ser o nosso rei. E a videira, porém, respondeu: Deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? E, finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: Venha ser o nosso rei. E o espinheiro disse às árvores: Se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jerubaal e sua família, como ele merecia? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-los das mãos de Midian. Hoje, porém, vocês se revoltaram contra a família de meu pai, mataram seus 70 filhos sobre a mesma rocha e proclamaram Abimeleque, o filho de sua escrava, rei sobre os cidadãos de Siquém, pelo fato de ser irmão de vocês. Se hoje vocês, de fato, agiram com sinceridade para com Jerubaal e sua família, alegrem-se com Abimeleque, e alegrem-se ele com vocês. Entretanto, se não foi assim, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e consuma Abimeleque. Depois Jotão fugiu para Beer, onde ficou morando longe de seu irmão Abimeleque. Eu vou parar aqui só para a gente conseguir realmente ter um contexto e então continuar a história. Esse início da narrativa, a gente tá com alguns personagens que a gente viu eles exatamente no capítulo 8. Então Jerubaal já morreu, Gideão, né? Que foi dado esse nome para ele de Jerubaal. Mas é Gideão de que a gente está falando. O texto, se vocês voltarem alguns capítulos,
Vejam aí, capítulo 8, versículo 29, do mesmo livro, né? Juízes 8, 29. Volta só alguns versos aí, vocês já vão ver. Tá escrito assim no versículo 29 do capítulo 8. Jerubaal, filho de Joás, retirou-se e foi para casa, onde ficou morando. E teve 70 filhos, todos gerados por ele, pois tinha muitas mulheres. Aí o 31 diz assim: sua concubina, que morava em Siquém, também lhe deu um filho, a quem ele deu o nome de Abimeleque. Então aí fala que Gideão morreu, termina o capítulo 8 exatamente nesse contexto. Gideão morrendo e deixando 70 filhos de várias mulheres que ele tinha, e entre essas mulheres uma concubina que vai dar um filho para ele chamado Abimeleque. Deixa eu beber água. E aí começa então o nosso contexto do capítulo 9, onde Abimeleque ele olha para a cidade, né? Olha para a sua tribo, e ele então deseja poder. Ele vê que há uma oportunidade de poder, literalmente. Só que ele faz isso debaixo de muita desonra, debaixo de muita rebeldia mesmo, né? E Abimeleque, então, foi aos seus irmãos, o versículo 1 vai falar, né? Ele foi aos irmãos de sua mãe em Siquém e disse a ele e a todo o clã da família de sua mãe. Abimeleque, ele vai justamente para a turma de Siquém, né? Que eram parentes ou da mesma tribo da sua mãe, que foi concubina de Jerubaal. Então, Abimeleque, ele não é um filho totalmente legítimo ou um dos filhos mais queridos de Jerubaal. Ele é o filho de uma concubina e não o filho de uma esposa. E existe uma diferença, né? No tempo, nesse tempo aqui, existia uma diferença enorme entre ser uma concubina ou ser uma esposa. Tinha a questão de legitimidade mesmo, né? Então, Abimeleque não era tão legítimo quanto esses 70 filhos de Jerubaal. Mas ele se levanta, então, muito provavelmente com uma soberba, um orgulho maior do que ele, né? E deseja esse reinado que o pai não quis. Então, ele vê que Gideão é um homem bem-quisto na sua tribo, na sua região e em Israel, por causa dessa grande conquista que eles tiveram agora, recentemente, com o domínio quebrado de Midian, né, dos midianitas, e ele se aproveita disso. Só que ele vai para os parentes da sua mãe, que é essa concubina, então, de Gideão, que o nome dela nem aparece no contexto bíblico aqui, mas que ela é parente dessa turma da cidade de Siquém. E quando ele chega lá, ele pergunta para eles, literalmente, se eles preferem ser governados pelos filhos de Jerubaal, de Gideão, né? Os 70, ou por um filho de uma parente deles, né? Então ele está dizendo sobre essa legitimidade, sobre essa questão de parentesco mesmo. Então ele toma para si uma legitimidade que ele acredita que ele tenha, que diz respeito à sua região, à sua cidade, à sua tribo, melhor dizendo, ali na cidade de Siquém. E ele busca esse governo. Lembrando, gente, que Israel não tinha rei nesse tempo ainda, mas as outras nações vizinhas, todas elas tinham. E isso era uma observação que o povo de Israel tinha com muita propriedade. Eles olhavam para as outras nações e provavelmente já desejavam um rei sobre eles, porque o rei era considerado esse grande provedor, esse grande protetor, esse grande livrador do seu povo. Olha a incoerência de Israel, sendo que o Senhor, o nosso Deus, era justamente tudo isso. Ele era o provedor de Israel, ele era o protetor de Israel, ele era o livrador de Israel. Então, tudo que o povo precisava, tendo um rei, Deus era esse rei sobre Israel. Mas eles queriam alguém visível, alguém palpável, alguém que fosse mais próximo a eles, porque isso parecia ser mais objetivo, mais claro. Era melhor ter um rei e esse rei ir à frente nas nossas batalhas para a gente ver ele vencendo as guerras, quando na verdade Deus estava se mostrando muito maior em todas as guerras de Israel.
Mas aqui, gente, já começa a chamar a atenção justamente essa questão que o ser humano, né, que a humanidade tem por causa do pecado, do desejo de poder, do desejo de status, do desejo de trono, do desejo de estar sobre outros irmãos. Gente, isso é muito claro em toda a Escritura e muito mais no Velho Testamento, né? Não que no Novo Testamento não tenha. Mas no Velho Testamento a gente percebe isso muito claro, de o ser humano sempre estar buscando essa questão de autoridade sobre os outros, né? Sempre estar querendo esse trono que vá governar sobre os seus irmãos. Então isso é muito claro. E isso tem a ver com essa influência maligna, né, de Satanás mesmo sobre a vida dos homens. Porque ele foi o primeiro a se rebelar realmente contra Deus e desejar esse trono e desejar esse lugar de Deus, né? Então, todas as vezes que o ser humano ele tenta de alguma maneira tirar Deus do centro, tirar Deus do trono e se colocar no trono, ele está se colocando como um anticristo, que nós diríamos hoje, né? Então, ele está tomando o lugar de Deus, ele está tomando o lugar de Satanás. E aqui a gente já começa a ver esse declínio nesse momento, através desse filho de Gideão, de Abimeleque, com essa atitude. A gente vai ver umas coisas, inclusive, muito particulares dos nossos dias aqui dentro dessa narrativa. Olha só o que está acontecendo, então. Então, ele chama a atenção, né, por ser filho de uma mulher que era dos parentes ali de Siquém. E aí, o que acontece aqui? A primeira coisa que acontece a partir do versículo 3 é assim, ó: os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos cidadãos e estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram, ele é nosso irmão, então é alguém dos nossos. Olha o versículo 4. Deram-lhe 70 peças de prata, tiradas do templo de Baal-Berite, as quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios, que se tornaram seus seguidores. Como está a Bíblia de vocês, gente? Esse desocupados e vadios. Como está a parte B do versículo 4 de vocês? Tá isso aí também? Como que tá aí? Só para a gente saber se alinha, né, com o que eu tô falando. Tá na mesma versão? Vocês estão aí na NVI? Você tá na NAA, né, Kênia? Como que tá aí os... A minha tá um pouquinho diferente, mas tá batendo com o que você está dizendo. Quer que eu leia? Por favor. O versículo 4, né? E deram 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais Abimele, que contratou uns homens levianos e atrevidos que seguiram. Eu achei que está um pouco parecido, mas assim, com um pouquinho colocações diferentes, mais modernas. Tá, levianos e atrevidos, né? Então, levianos e atrevidos. Isso mesmo, já está cortado aqui. É uma linguagem bem atual, né? Pra gente talvez entender. A NAA traz essa tradução. Você tá na mesma, né, Soninha? Você tá na NVI também? Você vê... eu comprar uma... Não se preocupe. É muito bom a gente ter essa troca de tradução, porque eu faço sempre esse rebate. Gente, como que tá aí na Bíblia de vocês? Porque a gente precisa entender que o contexto do que a Bíblia está dizendo é o mesmo. Ainda que as palavras elas mudem um pouco, o seu significado tem que ser o mesmo, não pode mudar. Senão a tradução também ela tá muito errada. Então, eu só pergunto porque às vezes tem versículos que até falam melhor numa tradução do que em outra. Então, na aula a gente completa. Então, não se preocupa não. Só se a tua dificuldade de ouvir a minha leitura for muito grande. Aí tudo bem, mas se não, eu gosto que tenha outras versões para a gente poder ir comparando, tá? Então tá falando que o povo de Siquém, da cidade de Siquém, eles fazem algo. Eles pegam 70 peças de prata de um templo de um deus chamado Baal-Berite. Então existia um templo consagrado a esse deus adorado ali na cidade de Siquém, e esse templo existia muitas riquezas ali dentro, entre elas muita prata. Então, olha só o que isso já traz para nós. Isso já traz para nós que o povo de Israel, a tribo de Manassés, que estava ali na região de Siquém,
e os povos que estavam ali misturados, que isso tem a ver com os cananeus também, que moravam naquela região, eles traziam essa adoração com total liberdade ali na região de Siquém. Então existia um templo para um deus chamado Baal Berit, e que esse deus era adorado com sacrifícios, com oferendas, com ofertas, e dentro dessas ofertas, então, existia riqueza ali dentro. Esses homens da cidade tomam daquelas ofertas 70 moedas de prata e dão para Abimeleque como um presente inicial a respeito dessa possível colocação dele como rei, né? Essa coroação dele. Então, eles pegam do templo de Baal Berit essa oferta. Gente, não é de hoje que a gente tem essa troca de favores a respeito de poder e religião. Então, a Bíblia, ela vai mostrando esses detalhes para nós, para que a gente veja que a história da humanidade, ela sempre entra em círculos, em ciclos, e são muito parecidas. Então, algo que a gente acha que tem a ver com o século XXI, em que igrejas aproveitam de uma vida financeira abastada e tomam desse dinheiro e financiam líderes espirituais a serem grandes políticos, a se tornarem nomes bem vistos na sociedade, para que isso sirva de vantagem para poder ou para qualquer outro tipo de influência na nossa sociedade. Isso é comum, percebem? É isso que eu estou querendo trazer aqui para nós com esse versículo 4. Isso é muito comum. A idolatria estava acontecendo no meio do povo de Israel, dentro de Canaã, da terra prometida. Deus está vendo toda essa situação. O Senhor acabou de usar a vida de Gideão para trazer paz sobre Israel durante algum tempo, né? O texto vai falar que durante 40 anos, enquanto Gideão viveu, o Senhor trouxe paz sobre a terra de Israel, mas não demorou muito tempo. Assim que Gideão morre, o povo começa novamente a buscar outros ídolos, a se desviar novamente do Senhor. E aqui uma narrativa clássica para nós de alguém que é então levantado para tomar posse de um território que não é para ser tomado. Deus não pediu reis, Deus não desejava reis sobre Israel. Abimeleque é filho de Gideão, um filho de Israel, então, né, ainda que seja com uma concubina, que talvez seja alguma mulher pagã ou cananeia, né, de alguma das nações ali. Mas nós estamos falando de Israel, gente, é isso que eu quero que vocês entendam. Nós estamos falando de um povo só, nós estamos falando do povo do Senhor, de alguém que Deus queria que estivesse se consagrando, Deus gostaria que esse povo estivesse buscando a Ele de verdade, com todo o seu coração, olhando para os mandamentos e amando o Senhor em obediência. Mas a gente vê dentro do livro de Juízes todas as atitudes totalmente contrárias a tudo isso. Então, versículo 4 fica claro essa compra, né, desse poder ou dessa a palavra certa aqui, gente, dessa troca, né, de favores. Então, os homens de Siquém estão comprando Abimeleque nesse momento com essas moedas de prata e vão coroá-lo como rei, porque quando ele for rei, eles precisam, né, desse favor desse homem como rei sobre eles. Então, é isso que vai acontecer. E aí, Abimeleque faz algo, gente, que aqui acontece também. Olha isso. Ele pega esse dinheiro para contratar, a palavra é muito clara. Ele usou para contratar levianos e atrevidos ou desocupados e vadios que se tornaram seus seguidores. Olha isso, gente. Literalmente, Abimeleque criou para ele um clã de discípulos ou seguidores do Instagram, nós diríamos hoje. Pessoas que estão ali, ou militantes de um partido, literalmente. Então ele pega e o dinheiro que ele ganha, essas moedas, e se aproveita desse dinheiro para justamente se cercar de pessoas que seriam fiéis a ele nas suas ideologias, na sua maneira de governar. É isso que ele está fazendo. E tudo que ele quisesse, esses homens fariam.
justamente porque eles eram desocupados e vadios. Então, olha isso, gente, eu tô chamando a atenção pra gente, e eu não estou aqui falando de partido X ou Y, mas a gente vê isso nos nossos dias, aonde homens que desejam poder, eles se aproveitam justamente da posição financeira que eles têm, usam dinheiro literalmente para comprar pessoas que estão desocupadas e vadias, porque é isso que eles conseguem trazer para perto, porque um verdadeiro homem e mulher que esteja interessado em estudar, trabalhar, fazer a sua carreira, ter a sua família, geralmente não está na roda dessas pessoas. Ela está interessada em levar a sua vida da melhor forma possível. Então, são sempre aqueles que estão querendo algum tipo de privilégio de maneira fácil, de maneira, né, desonrosa muitas vezes, mas o dinheiro vai entrar, então tá tudo certo. Vai me pagar para fazer o que eu vou fazer? Então me dá o dinheiro e tá tudo certo. O que você quer que eu faça? É isso que Abimeleque consegue com esses desocupados e vadios. E eles se tornam, então, seguidores de Abimeleque. Então, Abimeleque agora tem uma galera ao redor dele, seguindo ele, fazendo aquilo que ele manda. E foi exatamente isso que eles fizeram como primeira atitude de seguidores de Abimeleque. Eles matam os 70 irmãos de Abimeleque. Para que não houvesse nenhum levante da família de Gideão contra essa coroação de Abimeleque, ele acaba com o mal pela raiz. Porque é assim que a gente teria que acabar, eles, né, no caso, teriam que acabar com a legitimidade de um possível governo ou do possível rei. Ainda que a gente sabe que nem Gideão e nem os seus 70 filhos iriam querer o trono, isso é fato. Porque se eles entenderam o que Gideão fez e como Gideão agiu e em prol do Deus de Israel, eles sabiam que não deveria ter rei em Israel. Então, qualquer pessoa lúcida entenderia que isso não era o caso. Então, eles não iam querer o trono. Mas Abimeleque não queria ninguém contra ele. Abimeleque não queria ninguém que pudesse se opor ao poder dele. Então, ele literalmente manda matar. Esses seguidores dele vão lá na cidade onde Abimeleque morava e mata os 70 filhos. Somente um filho consegue fugir, que é o mais novo, que é Jotão. Então, Jotão consegue fugir dessa emboscada de morte de todos os seus irmãos. E isso aqui é um verdadeiro genocídio, né? Se assim a gente pode dizer. É uma tragédia no meio de Israel. São irmãos matando irmãos, gente. Homens da mesma casa, da mesma família, filhos de um mesmo homem que se tornou juiz de Israel durante bastante tempo, 40 anos, né? Gideão se torna rei ali e ele faz um papel fantástico como juiz de Israel. Deus usa esse homem de forma poderosa. Seguindo aí, então Jotão pega, sabendo dessa artimanha do seu irmão, ele sobe no Monte Gerizim, num monte bem alto. O Monte Gerizim é o mesmo monte aonde Josué, quando chega ali na Terra Prometida, o Senhor envia eles e dividem as 12 tribos, e uma parte das tribos vai para cima do Monte Gerizim e eles proclamam a bênção. Então eles falam várias bênçãos ali sobre o Monte Gerizim. E a outra parte das outras tribos vai para o Monte Ebal, que é um monte que fica um de frente para o outro. Então quem estava em cima do Monte Gerizim professa bênçãos, e quem está em cima do Monte Ebal vai proferir maldições que Deus estava declarando sobre o povo de Israel. Se eles obedecessem, havia bênçãos declaradas sobre eles. Se eles desobedecessem, havia maldições também declaradas sobre eles. E é isso que acontece nesse momento. Jotão sobe em um desses montes que está ali na cidade de Siquém e ele declara algo grandioso. Ele profere uma palavra que vai se cumprir. Eu posso dizer que isso aqui é uma palavra profética? Não, eu não diria, mas ele diz que Deus está vendo tudo aquilo. Então não é que Jotão está profetizando sobre os seus irmãos ali embaixo, mas ele está mostrando algo, uma loucura que eles estão cometendo naquele momento e que isso vai culminar em maldição. É isso que Jotão está fazendo. Então ele fez uma analogia, ele fez aqui uma parábola com as árvores, né, do campo. Então ele vai falar sobre a oliveira, sobre a figueira, sobre a videira e sobre o espinheiro. Nas 3 primeiras árvores,
ele cita justamente essas árvores dizendo o quanto era precioso o papel delas na natureza, e elas não abririam mão de forma nenhuma para ser rei sobre a floresta. Então é isso que está sendo dito. Por último, nós temos justamente o espinheiro, um tipo de árvore que aqui traz para nós essa tipologia ou essa analogia de que uma árvore que aparentemente não tem nenhum tipo de virtude ou de coisa boa para apresentar, né? É simplesmente um espinheiro, mas ele então decide ser rei sobre toda a floresta. Então, o que Jotão está querendo dizer que é sempre assim, é sempre o pior de todos que acha que tem a capacidade de ser o rei sobre todos os outros. Então, me traz uma lição até muito maior. Vê se vocês conseguem compreender dessa forma, junto comigo. Quando ele pergunta para a videira, para a oliveira e para a figueira, elas demonstram o quão elas são felizes, o quanto há contentamento nelas, do fruto que elas produzem e do propósito de Deus para elas. Eu acho que esse é o principal. Então, cada uma delas vai dizer assim: eu fui criada para dar tal fruto, e esse fruto, olha como ele é especial para a humanidade. Já o espinheiro, não entendendo o seu real propósito, porque o espinheiro tem um propósito na natureza, a gente sabe disso. Deus não criou nada aleatório, nada sem nenhum propósito. Então, trazendo isso para nós, o que faz com que o ser humano deseje, muitas vezes, esse poder, essa posição de autoridade sobre outros, esse governo sobre o outro ser humano, esse domínio sobre o outro ser humano, tem a ver com essa falta de entendimento sobre o seu real valor e o seu real propósito. Entendem? Então, a narrativa, a historinha, a parábola que Jotão está contando aqui de cima do Monte Gerizim, está dizendo assim: vocês não entenderam nada, meus irmãos. Abimeleque é um espinheiro que não entendeu para que nasceu. E esse espinheiro vai trazer muitas coisas difíceis para vocês, porque ele não foi feito para ser rei. Ele tem um propósito de Deus sobre a vida dele, mas ele não descobriu. Então, tem a ver com isso. Conseguiram entender? Eu vejo essa narrativa aqui de Jotão não como uma profecia, mas como justamente uma análise de propósito, de entendimento sobre a criação de Deus. Para que Deus me criou? E só entendendo o propósito da criação para nós, para que Deus nos criou, é que nós nos desenvolvemos de forma feliz e contente com aquilo que fazemos. Então, a videira, a oliveira e a figueira, elas estavam no lugar certo, fazendo a coisa certa, dando fruto certo. Elas não iriam abrir mão disso por nada. Se Deus não havia colocado reis sobre a natureza, sobre o campo, sobre a floresta, não seriam elas a querer reinar sobre eles. Isso, para mim, é linda essa história de Jotão nesse aspecto. Não tem um aspecto de profecia, na minha opinião. E aí ele vai continuar então falando, aí ele libera umas palavras que aqui mostra pra gente um pouquinho do que parece ser uma profecia, mas ele só tá dizendo o quanto Abimeleque vai ser ruim como governador deles, né, como rei sobre eles, e isso vai trazer grande malefício. Ele continua dizendo assim, ó, versículo 16: será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jerubaal e sua família, como ele merecia? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-los das mãos de Midian. Hoje, porém, vocês se revoltaram contra a família de meu pai, mataram seus 70 filhos sobre a mesma rocha e proclamaram Abimeleque, o filho de sua escrava, rei sobre os cidadãos de Siquém, pelo fato de ser irmão de vocês. Se hoje vocês de fato agiram com sinceridade para com Jerubaal e sua família, alegrem-se com Abimeleque e alegre-se ele com vocês. Entretanto, aqui começa, gente, a palavra, olha só. Entretanto, se não for assim, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém,
e de Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém, de Bet-Milo, e consuma Abimeleque. Quando fala de fogo, gente, normalmente a Bíblia está falando de juízo. Normalmente a Bíblia está falando de juízo de Deus. Então, a gente vai ver que é exatamente isso que vai acontecer a partir desse momento. Então, o que Jotão está dizendo assim, se vocês acham que vocês agiram com justiça, matando os filhos de Jerubaal e colocando Abimeleque sobre vocês, joia, alegrem-se, tá tudo certo, Deus vai prosperar isso daí. Mas se não foi justo, vocês vão sofrer as consequências de juízo, tanto da parte de Abimeleque para com vocês, né, que vão estar sob o seu reinado, e vice-versa. Olha o que acontece então. Versículo 22, e nós vamos terminar então o capítulo para a gente entender agora a história, tá bom? Agora eu vou continuar. Versículo 22. Fazia 3 anos que Abimeleque governava Israel, quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Isso aconteceu para que o crime contra os 70 filhos de Jerubaal, o derramamento do sangue deles, fosse vingado em seu irmão Abimeleque e nos cidadãos de Siquém, que o ajudaram a assassinar os seus irmãos. Os cidadãos de Siquém enviaram homens para o alto das colinas para emboscarem os que passassem por ali. E Abimeleque foi informado disso. Nesse meio tempo, Gaal, filho de Ebed, mudou-se com seus parentes para Siquém, cujos cidadãos confiavam nele. Sucedeu que foram ao campo, colheram uvas, pisaram-nas, foram ao campo e fizeram uma festa no templo do seu Deus. Comendo e bebendo, amaldiçoaram Abimeleque. Então Gaal, filho de Ebed, disse: quem é Abimeleque para que o sirvamos? E quem é Siquém? Não é ele o filho de Jerubaal e não é Zebul o seu representante? Sirvam aos homens de Amor, o pai de Siquém. Por que servir Abimeleque? Ah, se eu tivesse esse povo sob o meu comando, eu me livraria de Abimeleque e lhe diria: mobilize o seu exército e venha. Quando Zebul, o governante da cidade, ouviu o que dizia Gaal, filho de Ebed, ficou indignado. Secretamente enviou mensageiros a Abimeleque, dizendo: Gaal, filho de Ebed, e seus parentes vieram a Siquém e estão agitando a cidade contra você. Venha de noite, você e seus homens, e fiquem à espera no campo. De manhã, ao nascer do sol, avance contra a cidade. Quando Gaal e sua tropa atacarem, faça com eles o que achar melhor. E assim Abimeleque e todas as suas tropas partiram de noite e prepararam emboscadas perto de Siquém, em 4 companhias. Ora, Gaal, filho de Ebed, tinha saído e estava à porta da cidade quando Abimeleque e seus homens saíram da sua emboscada. Quando Gaal os viu, disse a Zebul: veja, vem gente descendo do alto das colinas. Zebul, porém, respondeu: você está confundindo as sombras dos montes com os homens. Mas Gaal tornou a falar: veja, vem gente descendo da parte central do território, e uma companhia está vindo pelo caminho do carvalho dos adivinhadores. E disse-lhe Zebul: onde está toda aquela sua conversa? Você dizia: quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não são estes os homens que você ridicularizou? Saia e lute contra eles. Então Gaal conduziu para fora os cidadãos de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu e ele fugiu. Muitos dos homens de Siquém caíram mortos ao longo de todo o caminho até a porta da cidade. Abimeleque permaneceu em Arumá e Zebul expulsou Gaal e os seus parentes de Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu aos campos e Abimeleque ficou sabendo disso. Então dividiu seus homens em 3 companhias e armou emboscadas no campo. Quando viu o povo saindo da cidade, levantou-se contra ele e o atacou. Abimeleque e as tropas que estavam com ele avançaram até a porta da cidade. Então 2 companhias avançaram sobre os que estavam nos campos e os mataram. E Abimeleque atacou a cidade o dia todo, até conquistá-la e matar o seu povo. Depois destruiu a cidade e espalhou sal sobre ela. Ao saberem disso, os cidadãos que estavam na torre de Siquém entraram na fortaleza do templo de El-Berite. Quando Abimeleque soube que se haviam reunido lá, ele e todos os seus homens subiram ao monte Zalmon. Ele apanhou um machado,
cortou um galho de árvore e o pôs nos ombros. Então deu esta ordem aos homens que estavam com ele: rápido, façam o que eu estou fazendo. E todos os homens cortaram galhos e seguiram Abimeleque. Empilharam os galhos junto à fortaleza e a incendiaram. Assim morreu também o povo que estava na torre de Siquém, cerca de 1.000 homens e mulheres. A seguir, Abimeleque foi a Tebes, sitiou-a e conquistou-a. Mas dentro da cidade havia uma torre bastante forte, para o qual fugiram todos os homens e mulheres, todo o povo da cidade. Trancaram-se por dentro e subiram para o telhado da torre. Abimeleque foi para a torre e atacou-a. E quando se aproximava da entrada da torre para incendiá-la, uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça dele e lhe rachou o crânio. Imediatamente, ele chamou seu escudeiro e lhe ordenou: tire a espada e mate-me, para que não digam que uma mulher me matou. Então o jovem o atravessou e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. Assim Deus retribuiu a maldade que Abimeleque praticara contra o seu pai, matando os seus 70 irmãos. Deus fez também os homens de Siquém pagarem por toda a sua maldade. A maldição de Jotão, filho de Jerubaal, caiu sobre eles. Percebem? Exatamente como Jotão falou, aconteceu. Então, um virou contra o outro. O fogo de Abimeleque foi contra o povo de Siquém, que ele mesmo disse que queria reinar sobre eles. E, ao mesmo tempo, o próprio povo também de Siquém se voltou e matou Abimeleque, por último, né, através dessa mulher aqui, desse escudeiro, que acabou de matá-lo ali. E aí a palavra fala que Deus agiu com justiça, né, trazendo retribuição sobre todo esse pecado que Abimeleque cometeu contra o seu pai, Gideão, né, Jerubaal, e contra o próprio povo da cidade ali, né, que também agiu junto com Abimeleque, sendo ajudante dele nessa matança, se voltando contra Gideão nesse momento, e Gideão era o libertador deles naquele momento. Então havia sempre uma justiça de Deus, o fogo, né, aqui vindo sobre juízo. Então nunca vai ficar despercebido, gente. Passou 3 anos, Abimeleque reinou tranquilamente 3 anos, mas depois de 3 anos o Senhor se levanta através de um espírito maligno e traz então toda essa confusão, trazendo esse tipo de confusão na mente e nas atitudes, tanto de Abimeleque quanto do próprio povo. E o cumprimento dessa palavra que Jotão falou: vocês estão agindo de maneira errada, traiçoeira, pecando contra Deus primeiramente e depois contra o seu pai Abimeleque. Você matou os seus irmãos, você desonrou a casa de Gideão nesse momento. E o Senhor não deixa isso passar, traz essa narrativa aqui para nós, dizendo que o juízo de Deus, ele vem, não vai passar em vão, não vai passar despercebido. Deus trará juízo, né? E o Senhor, então, consegue trazer justiça sobre essa situação. E é bem rápido, né? Tem alguns casos que a gente vê que demora um pouco mais, mas no caso de Abimeleque foi até rápido, somente 3 anos. Vamos seguir? Agora a gente vai para o capítulo 10, perdão. Terminamos o capítulo 9, seguimos aqui para o capítulo 10. Você não quer aproveitar esse aula? Então tem 12 minutos ainda, vamos seguir pelo menos a leitura, aí qualquer coisa eu fecho e a gente abre novamente, né, tá? Para não aproveitar o tempinho aí, na verdade, né? Juízes capítulo 10, a partir do versículo 1 diz assim: depois de Abimeleque, um homem de Issacar, chamado Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, nos montes de Efraim, e liderou Israel durante 23 anos. Então morreu e foi sepultado em Samir. Nesse momento, só esse trechinho aqui, só pra gente já ver, porque só vai falar dele aqui. Abimeleque morreu, né? E com certeza a idolatria e a rebeldia estava sobre Israel novamente. E Deus levanta novamente um outro homem agora, esse homem chamado Tolá, que ele vai reinar como juiz em Israel durante 23 anos. Esses juízes, gente, eram libertadores literais, porque tinha muito a ver com reinar sobre Israel, trazendo
justiça onde tinha injustiça, tirando toda a idolatria e trazendo novamente a adoração ao único Deus. Então, tirando os inimigos de Deus da opressão que Israel estava sofrendo. O texto não vai ser claro aqui para nós nesses 2 versículos, dizendo qual era a opressão que Israel estava passando nesse momento. Mas muito provavelmente os inimigos de Israel estavam oprimindo. Então vai falar que ele liberta o povo nesse momento e eles vivem em paz durante 23 anos. Então esse Tolá, que pouco se fala sobre ele nesse momento aqui no livro de Juízes, ele foi um juiz durante 23 anos sobre Israel. Trouxe paz, né? E aí ele vem a morrer. Nesse momento da história, gente, nasce um homem chamado Jessé, que a gente vai ver já já que ele vai começar a aparecer com mais ênfase, tá? Mas a Bíblia da cronologia que mostra que Jessé nasce nesse momento, tá? Versículo 3, vamos seguir aqui, vai falar mais um trechinho agora de outro juiz. Depois dele veio Jair de Gileade, que liderou Israel durante 22 anos. Teve 30 filhos que montavam 30 jumentos. Eles tinham autoridade sobre 30 cidades, aos quais até hoje são chamados povoados de Jair, e ficam em Gileade. Quando Jair morreu, foi sepultado em Camon. Então aqui nós temos outro juiz que depois da morte de Tolá toma então esse lugar de juiz em Israel e ele fica mais 22 anos. Então já se passaram aí quase 50 anos mais ou menos em que esses dois juízes permaneceram ali, né, sobre Israel, auxiliando eles a permanecer no caminho, a seguir ao Senhor, a obedecer os mandamentos, a não ser oprimidos pelos inimigos de Israel. Havia liberdade, né, para ir e vir, para plantar e colher. Eles não estavam sendo oprimidos nesse momento por ninguém específico, porque esses juízes estavam auxiliando Israel a permanecer nos caminhos do Senhor. Versículo... Agora a gente vai pular do capítulo 10, versículo 5. Vão aí para mim, Juízes 11, versículo 1. Juízes, capítulo 11, versículo 1. Só um pouquinho mais para frente. Juízes 11, versículo 1 vai dizer assim: Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Guarda isso no coração de vocês. Nós vamos ver essa situação lá na frente, tá? Então, aqui acontece justamente essa situação com Jefté, esse gileadita, né? Então, vou ler de novo aqui para vocês entenderem e guardar aí no coração de vocês. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. Então, esse homem chamado Gileade, líder de uma das tribos, ele se casa ou tem um caso, né, com essa prostituta, e dessa união, desse relacionamento, nasce um homem chamado Jefté. Esse Jefté vai se tornar um grande guerreiro, um guerreiro valente. E aí seus irmãos, filhos legítimos de Gileade, expulsam literalmente da relação ali, né, do entorno deles, esse irmão que é filho da prostituição do seu pai. A desonra, né, do seu pai ali com uma prostituta, nasceu esse homem. E para ele não morrer, para eles não matarem ele de alguma forma, né, ele ser então morto pelos seus irmãos justamente por causa dessa questão dele ser filho de uma prostituta, ele foge e vai permanecer numa outra região e diz que o bando de vadios uniu-se a ele. Nesse caso aqui, tem a ver com pessoas que se identificam com a valentia, né, com a forma de viver de Jefté. Então, como ele era um guerreiro valente, automaticamente homens
olham para ele e dizem: esse homem vale a pena seguir, esse homem vale a pena ser treinado por ele. Então aqui sim tem um discipulado acontecendo, em que homens que não têm o que fazer nesse momento em Israel se juntam a Jefté para ser liderados por ele, né? E a gente vai ver que isso vai dar uma causa boa. Nesse momento da história, gente, se vocês quiserem anotar aí na Bíblia de vocês, o juiz Eli, ele vai estar no comando. Então Eli, o sacerdote Eli, literalmente, ele vai estar no comando aqui da história, tá? Ele toma posse depois de Jair, tá? Então a gente vai ver essa sequência aí logo em seguida. Juízes agora, capítulo 13. Nós saímos lá de Juízes 11 e vamos para Juízes capítulo 13. Agora eu vou fechar e já vou abrir outra, gente, porque aí eu sei que não vai dar tempo de ler tudo antes de fechar. Procurem aí, eu já vou fechar e já vou mandar outro link e vocês já entram para a gente continuar. Tudo, só não vou conversar porque tá gravando, tá? Aí a gente conversa depois. Eu também. Juízes capítulo 13. Abram aí. Soninha, cadê ela? Juízes capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 2, porque o versículo 1 eu já devo ter lido em algum lugar aqui. Juízes capítulo 13, versículo 2, diz assim. Nós vamos ler até o versículo 23. Soninha, o áudio tá aberto. Fecha aí o áudio. Juízes, capítulo 13, versículo 2, então diz assim: certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse o seu nome, mas ele me assegurou: você engravidará e dará à luz um filho. Todavia, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher, quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido: o homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: foste tu que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? E o anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo o que eu lhe ordenei. Ela não poderá comer nenhum produto da videira,
nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo o que lhe ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor: Gostaríamos que ficasse conosco, queremos oferecer-te um cabrito. O anjo do Senhor respondeu: Se eu ficar, não comerei nada, mas se você preparar um holocausto, ofereça ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? E ele respondeu: Por que perguntas o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. Sem dúvida vamos morrer, disse ele à mulher, pois vimos a Deus. Mas a mulher respondeu: Se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal das nossas mãos. Não nos teria mostrado todas essas coisas e não nos teria revelado o que agora nos revelou. Vamos até aqui. Legal isso, né? Até chega a ser engraçado essa última fala da esposa de Manoá. Porque o homem diz assim, nós vamos morrer, nós vimos Deus. E ela fala assim, ué, mas se Deus quisesse nos matar, ele não teria nem vindo falar conosco. Concorda? Então, assim, Manoá, nesse momento, ele age com um temor que muitas vezes nós temos, de achar que se Deus está falando conosco, é quase que inevitável que a gente morra, como se Deus não desejasse se apresentar para nós, como se Deus não desejasse falar conosco. Deus é totalmente acessível, o problema é o nosso pecado que faz separação entre nós e o Senhor, né? Mas Deus sempre desejou ser acessível ao seu povo, em todos os momentos da história, né? Deus nunca desejou matar ninguém fulminado por causa do pecado, né? E por isso, muitas vezes, ele deixa de se manifestar. Mas quando ele se manifesta, ele sabe para quem ele está se manifestando, por quê, e ele é longânimo, né, em trazer juízo sobre o ser humano, ainda que Manoá e a sua mulher talvez fossem pecadores, sim, e a presença de Deus ali poderia realmente trazer algum tipo de morte para eles, mas não era o caso. Deus desejava vida, o contrário de tudo isso, né? Mas a história de Juízes 13 vai falar sobre um homem que nós vamos ver mais para frente, que é Sansão. Em seguida a gente já vai ouvir falar dele. Mas aqui o mais interessante é justamente a história desse casal. É a história do que Deus está fazendo com Israel nesse momento da história. Se a gente fizer uma ordem cronológica de anos desses juízes que se passaram até aqui, nós vamos ver que já tem no mínimo aí mais de 300 anos. Então Israel vem morando na terra de Canaã há mais de 300 anos. E nesse período, aqueles ciclos que nós falamos na semana passada, de desobediência, e aí de opressão, e aí eles estão oprimidos durante muito tempo, aí eles clamam a Deus, se arrependem, Deus envia então o libertador, e eles são libertos, e aí novamente depois eles pecam e se rebelam, e voltam a adorar outros deuses. Então esse ciclo, gente, de desobediência e clamor a Deus e libertação, ele vai permear todo o livro de Juízes, todo livro de Juízes vai falar sobre esse ciclo. Então, mostrando como Israel, como o povo de Deus, permanece de maneira rebelde, mesmo estando na terra prometida. A desobediência nos leva para esse ciclo de derrota e de constante opressão. É nítido como a nossa atitude vai nos trazer consequências dificílimas na nossa vida por causa da nossa desobediência. Deus deseja nos abençoar sempre. E essa bênção, ela é abrangente, não tem a ver somente com vida financeira, com essas questões que a gente acha. Não, é uma bênção abrangente, de longevidade, de saúde,
de prosperidade familiar, de prosperidade financeira, de falta de inimigos contra nós, de uma paz na terra, de restauração de todas as coisas. Então, a prosperidade de Deus é tão abrangente, mas o homem decide viver pelos seus próprios caminhos. E ele vai achando, então, sempre o pecado diante dele e vai abrindo brechas e o inimigo vai tomando posse de cada área da nossa vida e nós vamos sendo oprimidos ao invés de sermos abençoados. E nesse caso aqui, Deus já sabendo que Israel passaria por um processo dificílimo, ele já faz essa intervenção, né? Ele já vem na história, ele entra na história. Aqui, o anjo do Senhor, todas as vezes que a gente vai ver essa palavra aqui, essa palavra anjo, ela precisa estar na Bíblia de vocês com letra maiúscula, tá? Então dá uma olhada aí, Kênia, se está, Aninha, se está, né? A palavra anjo do Senhor precisa estar com letra maiúscula, porque quem aparece aqui para a esposa de Manoá e para ela é justamente o próprio Cristo manifesto, é uma teofania, é Deus se manifestando mais uma vez através do seu Filho, trazendo uma palavra de libertação, uma palavra de libertação para o seu povo. Então aqui é o anúncio do nascimento desse menino chamado Sansão, e é o próprio Cristo, assim como ele veio para Abraão ali quando ia destruir Sodoma e Gomorra, assim como ele aparece na frente de Gideão também para falar com ele, assim como ele aparece para Josué naquela batalha contra Jericó. Então todas as vezes que o anjo do Senhor com letra maiúscula aparece na palavra, é a teofania, é Cristo se manifestando de forma corpórea, através de um anjo, através de uma imagem, né, visível, mas é o próprio Senhor ali se manifestando para falar com a humanidade. Então, nesse momento, é com esse casal para falar do anúncio de Sansão. E o texto, então, vai dizer assim, que essa mulher era estéril, né? No versículo 3, certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. E aí ele dá uma instrução para ela. Essa primeira instrução é para a esposa de Manoá, tá? Não é sobre Sansão. Depois Sansão também vai ter instruções de ser um nazireu. Ele vai poder fazer algumas coisas e outras coisas ele não vai poder fazer durante toda a sua vida. Mas aqui no versículo 4 é uma instrução já para a esposa de Manoá, para a mãe de Sansão. Todavia, versículo 4, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Primeira coisa nesse verso, 4 e 5. Então, ela é instruída a partir daquele momento, ela não poderia mais comer nada que fosse fruto da videira, tá? Então, ela não poderia mais tomar nada ou comer nada que viesse da uva. Então, de forma alguma, nem a bebida, nem a uva passa, nada que viesse da videira, nem o suco de uva, nem o vinho fermentado, nada que viesse da videira, essa mulher poderia tomar durante a sua gestação. Não só isso, nenhuma outra bebida fermentada e não comer nada impuro. Então entrava toda a lei ali de Levítico, né, do que era animal puro, o que era animal impuro para Israel. Essa mulher deveria estar separada durante todo esse período da gestação. E ele já fala sobre o corte de cabelo, né, que sob a cabeça de Sansão, do menino, que ainda não tem nome, do menino não passaria navalha em nenhum momento da sua vida. Então, durante toda a vida de Sansão, ele deveria ter o cabelo sem cortar. Ele seria separado. Esse seria um sinal do seu nazireado. Ser nazireu fala de uma separação desde o ventre. Ser nazireu fala de um voto que é feito ao Senhor com uma consagração específica. E não necessariamente nos moldes de Sansão.
mas existem outros nazireus na Escritura. Exemplo dele é João Batista. Tem a ver com vinho, normalmente tem essa restrição, tem a ver com os animais impuros, é óbvio, né? Principalmente por eles serem judeus, mas hoje nós podemos olhar para um texto como esse e ver que em alguns momentos da história Deus chamou homens para serem totalmente consagrados a Ele desde o ventre. E a gente sabe que isso acontece quando Deus precisa fazer algo muito grande, algo muito poderoso na terra, Ele vai fazer isso. Por que, Elisângela? Porque, na verdade, Deus precisa de homens extremamente consagrados a Ele, para que haja essa manifestação com muito mais poder sobre essa pessoa. Não poderia ser sobre qualquer pessoa? Não. Por quê? Por causa do pecado mesmo, né? Então, o que faz com que a gente deixe de ser esse canal limpo para o Senhor usar com grande poder tem a ver justamente com as nossas debilidades, com o nosso pecado, com a maneira como a gente vive no nosso dia a dia. Então, quanto mais separado, quanto mais consagrado alguém a gente se torna um canal realmente livre para o Senhor, para Ele agir com maior poder, com maior ousadia na terra. Então, quando Deus desejava fazer algo grandioso, Ele então trazia esse chamado do nazireado, tá? Então, exemplo disso é Sansão aqui, e depois do Novo Testamento a gente tem nítido o nascimento de João Batista também, tá? De João. Tem o mesmo formato. Se você olhar a narrativa do nascimento de Sansão aqui, com Manoá e sua esposa, e você for lá e ver Isabel e Zacarias, você vê praticamente a mesma narrativa. Então nós temos dois homens que Deus está chamando de forma específica na terra para trazer essa libertação. E aí, isso que é mais legal, porque tanto no caso aqui de Sansão, quanto no caso de João Batista, é exatamente a mesma terminação do texto. Porque lá não tem, talvez, esse termo que foi utilizado aqui pelo anjo. Mas a gente sabe para que João Batista veio, né? Ele veio para abrir o caminho para o Messias, para o verdadeiro libertador que era Jesus. Aqui, a palavra está dizendo a mesma coisa. Olha o finalzinho do versículo 5 aí. Ele vai dizer assim, ó. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. E o que ele vai fazer? Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então, Sansão, ele iniciaria a libertação de Israel dos filisteus. E aqui eu já vou dar um spoiler, porque a história tá fácil aqui para a gente compreender, mas a gente vai ver que por que Sansão iniciaria? Porque, na verdade, Israel, infelizmente, ele não vai ser liberto por completo dos seus opressores. E a gente sabe isso porque a gente já conhece o Velho Testamento. Infelizmente, Israel não tem a libertação que Deus desejava para eles, deles realmente serem um povo totalmente liberto, restaurado para Deus e que amassem o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, servindo somente a Deus. Infelizmente, os anos vão passando e mesmo depois da morte de Sansão, Israel vai pecar e vai se envolver com outros deuses e essa libertação, ela vai ser incompleta, tá? Isso tem a ver, de novo, com a atitude nossa, não com a atitude de Deus. Deus desejava. Só que a profecia, ela não diz respeito somente àquele momento da história. Essa que é a melhor parte. Sansão vai ser o início de uma libertação de Israel. Mas nós sabemos quem é o fim para essa libertação de Israel, sim ou não? Assim como João Batista também não foi o início literal e somente ele, nós sabemos que Cristo é o fim para toda a libertação de Israel e do seu povo. Então, Sansão é o início realmente de um momento especial que Deus vai fazer a partir daqui com Israel, porque a partir de Sansão nós vamos ver o término da era dos juízes e o início da monarquia de Israel. Então, o que Deus está dizendo aqui, que Jesus está profetizando aqui isso aqui, Sansão é só o início de algo muito maior que eu vou fazer, mas não é hoje. Na teologia, eles costumam dizer que algumas profecias dentro da palavra de Deus,
elas têm um duplo entendimento. É o famoso já é e ainda não. Vocês já ouviram falar nisso? O que é o já é e o ainda não? O nascimento de Sansão já é o início da libertação. Sim, ok, a profecia está dada aqui, o Senhor. Mas ainda não é o fim dela. Porque Israel não vai ser liberto 100%. Que dia que vai acontecer essa libertação por completo de Israel e, na verdade, de toda a humanidade? Na volta de Jesus. Então, isso aqui é uma profecia escatológica. O que é uma profecia escatológica? É uma profecia que ela inicia naquele momento, mas ela ainda não é na sua plenitude. Ela não acontece plenamente. Então, Sansão, esse momento da história aqui, onde o anjo do Senhor, o próprio Cristo, aparece nessa teofania para esse casal, ele diz assim: esse homem, esse nazireu, vai ser o início de uma libertação que Israel vai ter contra os filisteus. E os filisteus, a gente vai perceber agora ao longo do Velho Testamento, ele vai ser um dos inimigos de Deus, talvez mais longínquo dentro da palavra. Esse povo, esses homens, essa nação, esse inimigo de Deus vai aparecer praticamente em toda a escritura daqui para frente. E aí, quem tá comigo há mais tempo aí, eu vinha falando bastante isso, Kenny, ao longo do estudo, desde que a gente começou. A palavra de Deus, ela vai tendo uma crescente a respeito de batalha espiritual. E o que é isso? Deus vai dando oportunidades ao seu povo para destruir principados e potestades. Quando esses principados e potestades não são destruídos totalmente, infelizmente nós deixamos com que o inimigo se levante, ele se arregimenta de forma mais forte e ele volta com mais força. Então, toda vez que Israel não cumpria o que Deus pedia para eles exatamente o que tinha que ser feito, e aqui no caso da conquista da terra de Canaã, era a destruição completa de todas as nações que estavam morando ali em Canaã. Eles, se você puder, depois pega lá esses estudos do início ali de Josué, que você vai entender o que eu tô falando. A ordem de Deus era: destrua todo o povo que mora em Canaã. Essa era a ordem de Deus. Eles não tinham que ser bonzinho com ninguém, porque todo mundo que morava ali em Canaã era inimigo de Deus, no sentido principalmente espiritual, ok? Todas as nações que moravam em Canaã adoravam outros deuses, eram rebeldes à vontade de Deus, eram descendentes do mesmo povo. Por quê? Vamos voltar um pouquinho para vocês entenderem o que eu tô falando, e eu gosto de relembrar isso. Nós sabemos que toda a humanidade descendem de somente 3 homens, ou melhor, de um homem só, Noé, depois do dilúvio. E Noé tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Desses 3 homens é que nasce toda a humanidade, gente. Não adianta a gente achar que é de outra forma que acontece, porque não é. Então, todos os homens que habitam a terra são descendentes desses 3 homens, Sem, Cã e Jafé. Então, para nós que cremos na fé e na palavra de Deus, a gente sabe que qualquer pessoa que mora hoje na terra ou que já morou são irmãos uns dos outros, sim ou não? Sem, Cã e Jafé, 3 irmãos. Então, todo mundo que nasceu deles era sobrinho, sobrinho do sobrinho, sobrinho do sobrinho, sobrinho do sobrinho, e era irmãos. Todos nós somos irmãos. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que nós somos irmãos, porque nós somos, literalmente, filhos de uma mesma descendência. Então, quando Deus diz que esses povos que estão morando em Canaã devem ser destruídos, é porque eles são da geração de Cã, principalmente. Que é quem? O filho de Noé, que vai mostrar a sua nudez ali e ele vai amaldiçoar. Isso também está lá, justamente nesse momento do dilúvio e depois dessa maldição que Noé lança sobre o seu neto Cã. Então, o desenvolvimento da palavra de Deus, ele está baseado justamente nessa descendência de Noé, Sem, Cã e Jafé. E as ordens que Deus vai dando para o seu povo no desenvolvimento disso tem a ver com essa rebeldia, com essa desobediência de alguns filhos de Noé,
de descendentes de Noé que literalmente viraram as costas para Deus. Então Deus deseja que todos se voltem para ele. Mas aqueles que decidem virar as costas para Deus e agir em rebeldia, Deus tem como inimigos. Sim ou não? Se eu não amo a Deus, eu me torno seu inimigo. Se eu decido, né, amar outros deuses, adorar outros deuses de livre e espontânea vontade, eu estou dizendo para o Deus verdadeiro, eu não te amo, eu não quero te servir, eu decido servir outros deuses. E outros deuses, a gente sabe quem são esses outros deuses. Demônios agindo em conformidade com Satanás. Então, são inimigos de Deus. Então, Deus havia pedido para que eles destruíssem todas as nações que moravam em Canaã. Não era para sobrar ninguém. E, infelizmente, Israel não obedeceu essa ordem. E aí Deus diz que esses moradores de Canaã, que eles não destruíram, se tornariam armadilhas para eles. Se tornariam pedras de tropeço para eles. Deixa eu ver a hora aqui. Ah, tá. E é exatamente isso que acontece. Então, todo o livro de Josué e Juízes tem a ver com essa desobediência de não terem destruído essas nações que moravam ali e elas se tornam, então, os seus verdadeiros opressores. Então, toda vez que eu não acabo com os inimigos de Deus na minha vida, quando eu não acabo com esses demônios que agem na minha vida me fazendo pecar, eles vão se tornar pedra de tropeço na minha caminhada cristã. Agora eu estou trazendo para os nossos dias. Então, quando a gente se converte, quando a gente se volta para Deus, a primeira atitude que a gente precisa ter realmente é dizer, Senhor, quais são as áreas da minha vida, quais são as atitudes, quais são os comportamentos que estão indo contra a tua palavra. Eu preciso matar esses demônios, eu preciso matar esses inimigos, eu preciso cortar pela raiz esse mal. Por quê? Porque se eu deixar esses demônios agindo na minha vida e achar que só ter trocado de religião, só ter ido para uma igreja vai me fazer me tornar realmente filho de Deus, não, isso vai se tornar pedra de tropeço na minha caminhada. Isso vai fazer com que eu peque contra Deus. Isso vai fazer com que eu traga opressão para a minha vida. Então, tudo isso está relacionado com isso. E nesse momento, esse casal vai ser presenteado com essa profecia a respeito de um libertador. Mas não um libertador comum. Porque todos os outros juízes, eles também foram grandes libertadores. A gente não traz nenhum tipo de... a gente não menospreza nenhum dos outros que vieram até aqui. Mas com a Sansão há um nascimento desejado por Deus. Há um nascimento profetizado pelo próprio anjo do Senhor, o próprio Cristo, dizendo que esse menino seria o início de todas as coisas. Então existe um início e vai existir um fim com a volta de Jesus. Então aqui foi só o início de uma grande profecia que Deus vai cumprir, ok? Então vamos seguir aqui porque eu quero terminar esse capítulo aqui. Então a esposa de Manoá vai contar para ele que o anjo aparece para ela, o que ele fala, e ele fala assim, tomara que esse anjo apareça novamente porque eu quero ouvir essas instruções. Eu quero ouvir o que eu devo fazer com esse menino que vai nascer, então. Como é que eu devo criá-lo? Como é que ele deve ser criado? O que a gente tem que fazer para que ele possa cumprir aquilo que Deus está querendo que ele faça? O anjo, então, aparece para eles novamente, né? E vem falar com eles. E aí, no versículo 16, fala desse sacrifício que Manoá quer fazer para o anjo. E ele diz assim, se você quer ofertar, então faça um holocausto. Versículo 16. O anjo do Senhor respondeu, se eu ficar, não comerei nada, mas se você preparar um holocausto, ofereça ao Senhor. E Manoá, então, não sabia que era o anjo. Ele só vai perceber quando, então, o anjo do Senhor sobe no fogo. Ele faz o altar, faz o holocausto do cabrito, e quando ele oferece aquele holocausto ali naquele altar, sobe o fogo, né, queimando o holocausto, e a palavra vai dizer que o anjo do Senhor sobe no fogo. Né? Há uma manifestação sobrenatural ali de Jesus sendo elevado no meio do fogo ali, né? Aquele anjo sendo elevado no meio do fogo. E ali Manoá então cai em si que se trata de uma teofania, de um anjo mesmo que está diante dele. Não é um homem simplesmente, mas é um ser sobrenatural. Ele vê que é a própria presença de Deus que está ali. E aí vem essa narrativa que eu falei, engraçada, né? Dele achar que ele vai morrer por causa disso. E a esposa diz que não, nós não vamos morrer porque Deus está dando uma promessa para nós.
Existe uma promessa feita para nós. Então Deus vai cumprir isso. E Deus sempre vai cumprir aquilo que ele quer fazer. Vamos pegar aqui o restante do capítulo 13, que a gente vai terminar com ele, acredito eu. Faltam 6 minutinhos, acredito que eu consigo terminar aqui. Versículo 24. A mulher deu à luz o menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Então, nasce, né, aqui Sansão, a sua mãe coloca esse nome nele, né? Então, não foi um nome dado por Deus, mas é um nome extremamente profético. Eu não peguei aqui o nome de Sansão, que significa, mas depois, qualquer coisa na próxima aula, vocês me lembram, a gente pega para ver o nome profético de Sansão, né? Maravilhoso, deve ser maravilhoso. E aí o texto vai dizer que o Espírito do Senhor, literalmente, Espírito com letra maiúscula aí, tudo bem? Então isso quer dizer que era o Espírito de Deus que agia sobre a vida de Sansão, ok? A partir do nascimento dele. Esse menino tinha uma ação específica do próprio Espírito de Deus, assim como era sobre Moisés, assim como foi sobre Josué, assim como foi sobre outros homens até aqui. Deus se manifesta na vida de Sansão de forma específica, através do seu próprio Espírito, ok? Então, o Espírito Santo hoje para nós, né, era o que agia literalmente na vida de Sansão a partir desse momento. Eu vou parar aqui porque nós vamos pular para 1 Samuel já. A gente agora vai ler um trecho de 1 Samuel que tem a ver com essa cronologia. Então eu não vou entrar, porque senão não vai dar tempo da gente falar o que está aqui em 1 Samuel, que é um texto grande, mas semana que vem então a gente já entra e depois a gente vai ver tanto a atuação de Sansão, quanto a atuação de Jefté. Lembra que eu falei para vocês que era para guardar a história de Jefté aí no coração? Nós vamos ver esse homem aparecer aqui para frente. A história fica bem difícil e ao mesmo tempo bem boa, através de Deus agindo, né, na vida desses homens, tá? Então semana que vem a gente vai começar 1 Samuel capítulo 1 e a gente vai seguir aí em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar? A Soninha já tá até de cobertor, né, Soninha? Meu Deus, que friagem é essa? Senhor amado. Dá vontade realmente de viver com o cobertor andando pela casa. Soninha, que linda árvore aí dos frutos do Espírito. Ai, gente. Ela teve... Logo quando eu comecei a dar aula, Kênia, pro pessoal lá